clube do Remo segue firme na sua caminhada rumo ao tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro. Nos bastidores, uma movimentação histórica promete mexer com os ânimos da nação azulina. Além da preparação intensa para o duelo decisivo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na próxima sexta-feira, uma iniciativa da Federação Paraense de Futebol pode recolocar o Leão em evidência nacional, não apenas dentro das quatro linhas, mas também no resgate da sua grandiosa história. A busca pelo reconhecimento oficial de conquistas antigas vem ganhando força, e agora mais do que nunca parece que há uma luz no fim do túnel. Nesta semana, uma reunião marcante aconteceu na sede da Federação Paraense. Estiveram presentes representantes do órgão, como o diretor jurídico André Cavalcante, além de um vereador da capital paraense, principalmente, pesquisadores e historiadores ligados ao Clube do Remo. Essa galera, que há anos levanta dados, registros e documentos importantes, levou adiante um dossiê riquíssimo que pode fazer com que títulos regionais conquistados pelo Remo nas décadas de 60 e 70 sejam reconhecidos oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol. Entre os títulos em questão estão as edições da Copa Norte de 1968 e 1969, além da Copa Norte-Nordeste de 1971. Essas conquistas, embora hoje ainda não tenham o devido peso nos registros oficiais da CBF, marcaram época e colocaram o Remo em evidência no cenário regional e nacional. A memória do futebol paraense está diretamente ligada a esses triunfos, e segundo a nota oficial da FPF, a proposta de reconhecimento conta com o total apoio da entidade e também do presidente Ricardo Gluckpau, que, vale lembrar, atualmente ocupa a vice-presidência da própria Confederação Brasileira de Futebol. Isso dá ainda mais peso político à solicitação, que já não é recente. O primeiro pedido foi encaminhado à CBF em 2016, mas só agora, com o fortalecimento de um movimento coletivo envolvendo clubes do Nordeste, é que esse pleito ganhou um novo impulso. E é bom frisar, a CBF já reconheceu títulos da era pré-brasileirão para equipes do Sul e Sudeste. Santos, Palmeiras, Botafogo e até o Atlético Mineiro tiveram conquistas antigas validadas como títulos nacionais. Por que não aplicar o mesmo critério a clubes do Norte e do Nordeste? A resposta para isso talvez esteja menos na história e mais na política, nas articulações e no peso que essas regiões conseguem ter dentro da estrutura do futebol brasileiro. Por isso, o envolvimento direto da Federação Paraense e de figuras como o vice-presidente da CBF pode ser o diferencial que faltava para que o Leão Azul também receba esse merecido reconhecimento. Quem viveu o futebol da época ou já se debruçou sobre a história do clube do Remo sabe a importância daquele time que encantou torcedores no final dos anos 60 e início dos anos 70. Nomes como Alcino, Bira e tantos outros marcaram uma geração inteira, com atuações memoráveis e títulos que, mesmo sem a chancela oficial, sempre estiveram no coração dos azulinos. O resgate desses feitos não é apenas uma questão de orgulho, mas de justiça histórica. Afinal, o futebol brasileiro não começou em 1971, quando nasceu oficialmente o Campeonato Brasileiro. Antes disso, já existia bola rolando com seriedade, disputas de alto nível e campeonatos interestaduais que, à sua maneira, já apontavam quem eram os grandes times do país. A pressão agora é para que a CBF trate todas as regiões do país com o mesmo respeito e critério. O trabalho desses pesquisadores, inclusive, merece todo o reconhecimento. São pessoas que, muitas vezes de forma voluntária e apaixonada, mergulham em arquivos, jornais antigos, revistas e documentos oficiais para montar um dossiê consistente e bem fundamentado. É graças a esse empenho que hoje o Clube do Remo tem nas mãos um material que pode, de fato, fazer a diferença. E mais, o próprio clube reconhece a importância desse movimento e tem acompanhado de perto cada etapa do processo, ciente de que esse resgate valoriza não só a sua história, mas também a representatividade do futebol nortista no cenário nacional. E olha só que interessante, esse movimento para a valorização dos títulos regionais não está acontecendo apenas no Pará. Clubes cearenses e pernambucanos também estão na mesma luta. Fortaleza, Ceará e Sport, por exemplo, se mobilizaram com o apoio das federações locais para que seus títulos também sejam reconhecidos nacionalmente. Isso mostra que não se trata de um caso isolado, mas de um verdadeiro movimento coletivo para equilibrar a balança da história do futebol brasileiro. O Sul e o Sudeste já tiveram suas conquistas legitimadas.
Agora chegou a vez do Norte e do Nordeste baterem à porta da CBF com o mesmo direito. Para muitos, pode parecer apenas um detalhe ou uma página antiga que já passou. Mas não é. O reconhecimento oficial desses títulos pode mudar muita coisa. Além do prestígio histórico, isso afeta o número de conquistas oficiais registradas, altera o status do clube nas estatísticas nacionais e serve de combustível para uma nova geração de torcedores que, ao conhecer esse passado glorioso, passa a valorizar ainda mais o presente e o futuro do time. É o tipo de iniciativa que engrandece não apenas o clube do Remo, mas o futebol brasileiro como um todo. Enquanto isso, dentro de campo, a preparação segue firme e forte. O Remo está concentrado, treinando com seriedade e ajustando os últimos detalhes para o confronto contra o Cuiabá, que pode ser decisivo na caminhada rumo à Série A. O técnico Guto Ferreira conta com um possível reforço importante, o retorno do zagueiro William Klaus, que treinou normalmente no Mangueirão e deve estar à disposição. Caso ele esteja em plenas condições, existe uma grande chance de formar novamente a dupla de zaga com Kaique Almeida, considerada por muitos a mais sólida da era Guto. Nos últimos jogos, essa dupla não pôde atuar junta por conta de desgaste físico e lesão, o que obrigou a comissão técnica a improvisar com Tassano e Reinaldo, uma formação que gerou certa apreensão na torcida após algumas falhas individuais. A expectativa agora é de que Klaus e Kaique estejam aptos e prontos para esse grande duelo na Arena Pantanal. No gol, a tendência é que Léo Lang siga como titular no lugar de Marcelo Rangel, que segue em recuperação. Já no setor ofensivo, a ideia é manter o trio que funcionou muito bem contra o Atlético, Diego Hernandes, Nico Ferreira e Pedro Rocha, com este último atuando mais centralizado. No meio-campo, os nomes de Pingo Castro, Caio Vinícius e Panagiotis devem ser mantidos, garantindo consistência e equilíbrio na equipe. O Leão Azul viaja com seriedade para enfrentar o Cuiabá e encara o jogo como uma verdadeira decisão de campeonato. Faltam apenas 5 rodadas para o fim da competição e cada ponto é crucial. Uma vitória fora de casa pode ser o passo que faltava para consolidar a presença do Remo no G4 e deixar o acesso ainda mais perto. O planejamento da comissão técnica também leva em consideração a logística desgastante das próximas rodadas, já que o clube terá 3 jogos fora de casa e apenas 2 no Baenão. Depois do duelo contra o Cuiabá, o Remo volta a Belém para encarar a Chapecoense, viaja novamente para enfrentar o Novo Horizontino e o Avaí encerra a campanha diante do Goiás, jogando em casa no dia 22 de novembro. Nos números, a luta está acirrada. Segundo o levantamento atualizado, o clube do Remo aparece com 53,97% de chances de acesso. Está na briga direta com o Novo Horizontino, que tem 53,04%. A Chapecoense vem na frente com mais de 76%, e o Criciúma também está bem posicionado, com mais de 72%. O Coritiba lidera a lista com incríveis 95,55% de chance de subir, e dificilmente deixará essa vaga escapar. Já outros concorrentes diretos como Goiás, Cuiabá e Atlético Paranaense aparecem mais distantes, com percentuais entre 10% e 20%. Ou seja, a disputa ainda está aberta, mas o Remo tem totais condições de garantir seu lugar entre os 4 primeiros, principalmente se fizer o dever de casa e conseguir pontuar fora. A missão não é fácil, mas o grupo está focado e a torcida acredita. Sexta-feira é mais que um jogo. É uma chance de ouro para o Remo provar que merece estar entre os grandes do país, tanto pelo que representa hoje quanto por tudo que já representou no passado. E enquanto a bola não rola, seguimos também na torcida para que a história azulina seja reconhecida como merece. Porque o Leão é gigante, dentro e fora de campo. A reta final da Série B vai se desenhando como um verdadeiro campo de batalhas, onde cada jogo é tratado como uma decisão e qualquer tropeço pode custar muito caro. E para o clube do Remo, o desafio contra o Cuiabá não é apenas mais um confronto na tabela. É a chance de ouro de confirmar que o projeto de acesso é real, palpável e ao alcance das mãos. O elenco sabe disso, a comissão técnica também, e a torcida nem se fala. O clima é de final de campeonato, e é exatamente com essa mentalidade que o Leão Azul embarca para o Mato Grosso. Os treinos em Belém foram intensos e marcados por ajustes importantes. A escolha pelo Mangueirão como local de preparação não foi por acaso.
O desgaste do gramado do Baenão fez com que a comissão técnica optasse por um ambiente mais adequado para os trabalhos decisivos. E tudo indica que a escolha deu resultado. O grupo treinou com seriedade e foco total, principalmente na parte tática, onde Guto Ferreira vem tentando encaixar a melhor formação possível para enfrentar um adversário complicado fora de casa. A maior expectativa gira em torno da zaga. A possível volta de William Klaus muda o cenário defensivo do Remo de maneira significativa. Ele e Kaique Almeida formaram, durante boa parte da campanha, uma das duplas de zaga mais sólidas do campeonato. Com Klaus lesionado nos últimos jogos e Kaique poupado por desgaste, o time precisou se virar com Tassano e Reinaldo, que não conseguiram manter o mesmo nível. Agora, com os dois titulares à disposição, a esperança é de que a segurança defensiva volte a ser um dos pilares da equipe. E num jogo fora de casa, contra um time que ainda sonha com o acesso, isso pode fazer toda a diferença. No gol, a situação segue sem muitas novidades. Com Marcelo Rangel ainda se recuperando e Vinícius indo no ritmo da transição física, a tendência é que Léo Lang permaneça como titular. Ele já mostrou segurança nas partidas anteriores e ganhou a confiança da comissão técnica, mesmo com a responsabilidade de substituir um nome experiente como Rangel. No meio de campo, a trinca formada por Pingo Castro, Caio Vinícius e Zipanagiotis parece estar consolidada. Eles deram equilíbrio ao time e conseguiram criar boas jogadas nos últimos confrontos, além de ajudar na recomposição defensiva, algo essencial jogando fora de casa. No setor ofensivo, o Remo vai apostar novamente na velocidade e na movimentação. Diego Hernandes, Nico Ferreira e Pedro Rocha devem ser mantidos. Pedro, centralizado, tem sido uma peça importante não só pela finalização, mas também pela visão de jogo. Já Diego e Nico trazem aquele elemento de surpresa, atacando os espaços e puxando contra-ataques com muita intensidade. Esse trio encaixou bem no esquema de Guto Ferreira, e a expectativa é de que eles possam desequilibrar mais uma vez. Mas além da parte técnica, o que vem se destacando nesse momento decisivo é o comprometimento do grupo. Os jogadores entenderam a importância dessa reta final e têm se dedicado além do normal nos treinamentos. O ambiente interno é positivo, e mesmo com as dificuldades logísticas e a pressão externa, o elenco vem se mostrando unido e determinado a alcançar o objetivo. Isso faz diferença. A Série B é longa, desgastante, cheia de armadilhas, e ter um grupo fechado em torno de um propósito é algo que pode pesar nos momentos mais difíceis. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A Amazônia amanheceu em estado de choque nesta terça-feira. Rocitley Pereira da Silva, o famoso Rossi, até então ídolo absoluto do Paysandu, é o centro de um rumor que promete incendiar a rivalidade entre Papão e Leão. Fontes extraoficiais dão conta de que o atacante, cuja presença no Papão era quase sagrada, estaria de malas prontas para reforçar o rival Remo, dando início a uma verdadeira tempestade de comentários entre torcedores. Rossi, que conquistou o coração da torcida do Paysandu com gols decisivos e jogadas memoráveis, sempre foi visto como símbolo de lealdade. Mas os bastidores do futebol, dizem os entendidos, são implacáveis. O suposto interesse do Remo teria se intensificado nas últimas semanas, com contatos discretos e sondagens que passaram despercebidas pela imprensa. Agora, o nome de Rossi circula com força nos grupos de torcedores e nas redes sociais, provocando uma avalanche de opiniões. Tem quem acredite que se trata de um movimento estratégico do próprio jogador, outros falam em pressão de empresários e até em promessas de contrato vantajoso. A repercussão é imediata. Nas ruas de Belém, nas arquibancadas virtuais, o burburinho é praticamente palpável. Não acredito que ele faria isso, exclama um torcedor do Papão, em referência ao possível acerto com o Remo. Do outro lado, há quem veja a negociação como natural. O futebol é um negócio, e contratos aparecem e desaparecem como num passe de mágica. O que ninguém discute é que, se confirmada a transferência, Rossi entrará para a história como um dos maiores capítulos de rivalidade do futebol amazonense. Enquanto o Paysandu se esquiva de comentários oficiais, a imprensa local e os blogs esportivos seguem fervilhando com especulações.
Seria esta apenas uma manobra de pressão para renovar o contrato? Ou Rossi realmente cruzará a linha e defenderá o arquirrival? Torcedores mais supersticiosos já falam em maldição, outros veem como oportunidade de ver o craque em ação em outro uniforme. A única certeza é que o nome de Rossi não sai da boca do povo, e qualquer anúncio oficial promete parar a cidade. No coração da Amazônia, o futebol se mostra mais do que um jogo. É paixão, é briga, é torcida unida ou dividida. E, neste capítulo, Rossi é o protagonista absoluto. A pergunta que ecoa pelos quatro cantos é simples, mas pesada: será traição ou apenas mais um movimento estratégico no tabuleiro do futebol local? Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!